Olá, eu sou Aaron Helan da Paz Church São Paulo e hoje eu quero falar sobre o tema 4 elementos para o sucesso verdadeiro. Agora quero começando a dizer que existem muitos elementos, que fazem parte do sucesso, mas eu quero focar em 4 elementos específicos que eu acho que são muito importantes para o sucesso verdadeiro. Agora, também eu vou começar com uma definição do sucesso. E eu acho que existem muitas boas definições, mas para o propósito que eu tenho hoje sobre o tema, vou dar esta definição. Alcançar o seu potencial em toda área importante na sua vida. Vou repetir. Alcançar o seu potencial em toda área importante na sua vida. Então, por quê? Porque nossa vida tem muitas áreas. E realmente, no tema que estou falando hoje, o sucesso seria quando em todas as áreas importantes de nossa vida, realmente estamos prosperando, somos abençoados. Por exemplo, quando muitas pessoas, quando eles pensam no sucesso, pensam em finanças. E é maravilhoso, precisamos finanças, precisamos. Mas não é a única coisa onde precisamos sucesso. Precisamos também sucesso em nossa família, que acontece quando temos sucesso em finanças, mas não temos sucesso em nossa família, nosso casamento. A vida é um desastre, né? Precisamos sucesso em nossas finanças, mas também nossa família, nossa saúde, tá? Muitas pessoas trabalham muito, são bem-sucedidas, mas talvez eles vão morrer com 50, 55 anos de idade por causa de um infarto, né? Então, finanças, família, saúde, vida espiritual, vida profissional. Então, eu estou focando nessas áreas que a ideia que estou apresentando é que precisamos ter sucesso em cada área importante de nossa vida. Não adianta ter sucesso numa área, mas ter fracasso em outras áreas, então não fica legal a coisa. Muito bem, então vamos começar. Então a primeira área que eu quero falar, que é um elemento muito importante para o sucesso, é a mentalidade positiva para trabalhar. Eu tive que aprender isto, é muito importante. Então, quero falar aqui um pouquinho. Nos Estados Unidos, temos alguns ditados em inglês que não são legais, mas vou falar aqui e traduzir. Por exemplo, gostamos muito de dizer nos Estados Unidos, Thank God it's Friday, que significa traduzido, obrigado Deus que já é sexta-feira. E a indicação é, vou ter tempo livre, sábado, domingo, não vou ter que trabalhar, graças a Deus que é sexta-feira, tá? Temos outro ditado que diz, I hate Mondays, odeio as segundas-feiras, odeio. Então a ideia é, meu Deus, tenho que trabalhar de novo, tá? Tem outro ditado que diz em inglês, a bad day fishing is better than a good day at work, que traduzido significa um dia ruim de férias é melhor que um dia bom no trabalho. Tá? Então, todos esses ditados dão aquela mentalidade negativa, terrível, enquanto ao trabalho. A ideia é, eu trabalho porque preciso, mas realmente não quero trabalhar. Então, temos que entender que uma pessoa com essa mentalidade não vai ter sucesso. Okay? Precisamos uma mentalidade positiva para trabalhar, onde amamos trabalhar, onde nossa energia, nossa criatividade, o que fazemos vai para o trabalho. Então, quero falar rapidinho aqui de Thomas Edison. Thomas Edison, sabemos que ele foi o cara que inventou a primeira lâmpada viável elétrica. Okay? Era um cara que também inventou o fonograma, câmera para filmar, a pilha e o sistema para gerar eletricidade. Ele teve mais de 1000 invenções, Thomas Edison. Agora, o interessante é que ele era muito produtivo por causa de como ele trabalhava. Ele dormia só 4 horas por noite.
e estava o dia todo no seu laboratório trabalhando. Ele era tão focado que o dia que ele casou, ele voltou para o seu laboratório para seguir trabalhando. Olha, agora eu obviamente não concordo de casar e o mesmo dia voltar para o laboratório para trabalhar, mas só ele é um exemplo de alguém que mergulhava no trabalho, que ele não tinha medo de trabalhar e ele queria e amava o trabalho. E a consequência é que ele inventou tantas coisas que hoje usamos e que tem impactado nossa vida. Agora, ele teve mais de 1000 invenções. O segundo inventor mais importante daquela época foi Nikola Tesla, mas ele só teve 112 invenções durante a sua vida. Então, vemos aqui a diferença em ritmo de trabalho de Thomas Edison e Nikola Tesla. Então, a primeira coisa muito importante, primeiro elemento, é essa mentalidade positiva para trabalhar. Agora, a segunda coisa que quero falar aqui, muito importante, é a integridade. Olha, uma pessoa pode ser muito inteligente, trabalhador, pode ter poder, ter dinheiro, pode ter muitos dons de liderança, ser um grande palestrante, ser uma pessoa de muita influência, mas se não tem integridade, olha só, se não tem integridade, ele está em perigo de perder tudo que conquistou. Tá? Então você pode ser uma pessoa incrível quanto a dons, talentos, produção, mas quando não tem integridade, existe aquele grande perigo que você vai perder tudo o que você conquistou. E um exemplo disto vemos num cara chamado Lance Armstrong. Agora, Lance Armstrong, ele era ciclista, né? Ele ganhou o Tour de France 7 vezes consecutivas. O cara é considerado um dos melhores atletas do século. Ganhou o Tour de France 7 vezes consecutivas. Olha só, venceu uma batalha com câncer e voltou a ser campeão depois do câncer. Uma grande conquista. Ele era uma lenda, demonstrando o que o homem podia fazer com perseverança contra qualquer adversidade. Um cara muito admirado, muito respeitado. Só que em 2012, alguns anos após encerrar sua carreira esportiva, perdeu todos os títulos obtidos depois de 1998. Todas as conquistas, o que ele conquistou, ele perdeu. E foi banido do ciclismo competitivo pela União Ciclística Internacional em razão de uso de dopagem bioquímica. Falaram que nunca viram o tipo de dopagem, o sistema que ele criou tão perfeito e tão detalhado. O cara, ele fazia a corrida e justo antes de fazer a corrida, né, ele fazia a dopagem. Terminando a carreira, ele imediatamente entrava e fazia transfusão de sangue. Tirava toda a sangue, colocava outra sangue para que quando eles fizeram o teste de dopagem não ia aparecer a droga ilegal. Em novembro de 2012, a revista Sports Illustrated divulgou uma lista de atletas mais antidesportivas do ano. O ciclista Lance Armstrong ficou na primeira posição. 10 anos antes, a revista já o havia premiado com o troféu Fair Play, jogo limpo, por seus valores desportivos. Então, o cara, com muita conquista, perdeu tudo por causa de falta de integridade. Agora vamos para o terceiro elemento muito importante no sucesso, é valorizar as pessoas.
valorizar as pessoas mais que as coisas. Isso é um elemento muito, muito grande. E quero falar um pouquinho sobre Sam Walton. Sam Walton, sabemos que é o fundador de Walmart e Sam's Club. É um cara que trabalhou muito, começou com uma loja muito pequena e ele chegou a ser a maior loja do mundo, um dos caras mais ricos do mundo, multibilionário, cara mais rico dos Estados Unidos. E ele é lembrado, obviamente, pela loja gigante, maior do mundo, mas ele é muito lembrado porque ele cuidava e valorizava as pessoas. Ele valorizava, sim, o cliente, dava melhor valor, melhor preço, melhor serviço, mas ele também quebrou o molde porque ele valorizava muito as pessoas que trabalhavam no Walmart. Ele ia toda semana, viajava a semana inteira visitando diferentes lojas. Ele entrava na loja e começava a falar com os empregados. Ele começava a fazer perguntas, muitas perguntas, e escrever as respostas. E Sam Walton falou que a maioria das inovações e dos sistemas que eles implementaram, que chegaram a ser os melhores do mundo, ele implementou por causa das ideias dos empregados que trabalhavam na loja. E ele é um cara muito conhecido, que ele valorizava. Até os empregados ficaram muito constrangidos, porque ele enviou uma carta corporativa falando para todos os empregados chamar ele pelo seu primeiro nome, de Sam. E eles ficavam tão constrangidos, mas ele insistia que ele só queria que falassem, que chamaram ele de Sam. Esse é o tipo de atitude que ele tinha com seus empregados, e eles valorizavam muito. E esse é um dos segredos mais importantes que ele tinha do sucesso, é valorizar as pessoas mais que as coisas. Agora, quero entrar no último elemento de sucesso verdadeiro, e é ter um propósito na vida. Ter um propósito nos dá a perseverança que precisamos para vencer obstáculos e situações difíceis que sempre tentam impedir o nosso sucesso. Sempre vamos ter coisas que vão vir em contra do nosso sucesso. Mas quando temos um propósito na vida, temos um alvo, temos uma razão de ser, vamos ter a perseverança e a força para chegar até o final e cumprir o que Deus tem para a nossa vida. E um bom exemplo disto, um exemplo muito forte, é William Wilberforce. Talvez muitos de vocês não tenham escutado a história de William Wilberforce. Ele era um membro do parlamento britânico que lutou para abolir a escravatura e o tráfico de escravos no Império Britânico. Em 1789, ele tentou passar leis que aboliram a escravatura, mas teve muita oposição dos parlamentários porque eles beneficiavam do dinheiro que a escravatura produz. Então ele começou em 1789. Só zombavam dele, riam dele, não deu certo. Fez de novo próximo ano. Nada. Tentou de novo próximo ano. Nada. De novo próximo ano, nada, mas ele não desistiu. Ele fez isso por 18 anos. Depois de 18 anos, o parlamento aprovou a lei para abolir o tráfico de escravos no Império Britânico. Então, depois de 18 anos, ele conseguiu. Só que ainda ele não terminou. Então agora o tráfico foi abolido, mas
a escravidão continuava. Já tinha escravos no império e, segundo a lei, não dava para trazer mais escravos, mas os escravos que estavam ainda eram escravos. Depois de abolir o tráfego, agora a luta dele era abolir a escravidão. Então ele começou a tentar passar aquela legislação para abolir a escravidão e foi a mesma coisa. Ele começou, não deu certo, próximo ano não deu certo, mas ele não desistiu. Olha, esta vez a luta durou 24 anos. Ele continuou lutando por mais de 24 anos, até que a escravidão realmente foi abolida em 1833. Olha só, ele finalmente recebeu as notícias da abolição da escravatura 3 dias antes da sua morte. Então, ele é um cara que Deus colocou um propósito de abolir a escravidão. E ele lutou 44 anos. Ele perseverou só porque ele tinha esse propósito. Perseverou 44 anos. Finalmente, 3 dias antes dele morrer, aconteceu aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então, para terminar, vamos falar aqui 4 elementos para o sucesso verdadeiro. O primeiro que falamos era essa mentalidade positiva para trabalhar, muito importante, Thomas Edison, né? Integridade. Podemos conquistar muito, mas sem integridade podemos perder tudo. Terceiro, valorizar as pessoas. Se valorizamos as pessoas, nosso sucesso aumenta muito, muito. E, por último, ter um propósito na vida. Se temos um propósito, vamos perseverar até cumprir o que Deus tem para nós. Muito obrigado.